Mariana dos Santos sentia o peso de olhares que a atravessavam como flechas, enquanto embarcava no voo 1382 da Voi Brasil, rumo a São Paulo. Grávida de 7 meses, carregando gêmeos, sua barriga proeminente parecia atrair mais atenção do que ela desejava. Como médica neurocirurgiã, uma das poucas mulheres indígenas da etnia tucano a alcançar tal posição, Mariana estava acostumada a ser observada, mas naquela cabine de primeira classe, o ar parecia carregado de algo além de curiosidade. Seus cabelos longos e negros, trançados com fios coloridos que homenageavam suas raízes, balançavam suavemente enquanto ela se acomodava no assento espaçoso. A viagem era crucial. Ela apresentaria sua pesquisa inovadora sobre o impacto do estresse em gestações de alto risco no maior congresso médico do país. O trabalho de 3 anos, equilibrando cirurgias complexas e a gravidez, culminaria naquele momento. Mas ao sentar, sentiu uma pontada aguda nas costas, um lembrete de que carregar 2 bebês não era tarefa fácil. Com um sorriso educado, ela chamou a comissária de bordo, Clara Menezes, uma mulher loira de olhos azuis que parecia flutuar pela cabine com eficiência ensaiada, atendendo passageiros com taças de champanhe e sorrisos calorosos. "Com licença", disse Mariana, a voz suave mas firme. "Poderia me trazer um travesseiro? Minhas costas estão doendo. Estou grávida de gêmeos." Clara parou, seu sorriso congelando por um instante. Seus olhos percorreram Mariana de cima a baixo, como se avaliassem não apenas a mulher à sua frente, mas sua existência naquele espaço. "Verei o que posso fazer", respondeu Clara, a voz seca, antes de se afastar sem olhar para trás. A cabine de primeira classe zumbia com o murmúrio de conversas e o tilintar de copos, mas Mariana sentia uma tensão sutil, como o silêncio que precede uma tempestade na floresta amazônica onde crescera. Clara passou por seu assento 3 vezes, distribuindo cobertores e fones de ouvido aos outros passageiros, todos brancos, Mariana notou, sem sequer lançar um olhar em sua direção. Um homem de negócios, 3 fileiras à frente, recebeu 2 almofadas sem nem pedir. Mariana respirou fundo, tentando ignorar a dor crescente nas costas. "Com licença", tentou novamente, a voz ainda educada. "Poderia trazer água para meu medicamento?" Clara, que conversava animadamente com um casal idoso branco do outro lado do corredor, virou-se lentamente. Seus lábios se apertaram em uma linha fina. "Estou ocupada agora, senhora. Aguarde." 20 minutos se passaram e a água não veio. Quando finalmente Clara apareceu, segurando um copo com gelo, sua mão tremeu. Ou talvez tenha sido intencional. E a água gelada caiu sobre os documentos cuidadosamente preparados de Mariana, ensopando as anotações de sua apresentação. "Desculpe-me", disse Clara sem nenhuma sombra de remorso, enquanto Mariana tentava salvar as páginas com um lenço. "Você deveria guardar isso em um lugar mais seguro." O tom era cortante, quase desafiador. Mariana sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura, lembrando-se das palavras de sua avó, uma anciã tucano. "A força do rio não está em sua correnteza, mas em sua paciência." As preparações para a decolagem continuaram, e a dor nas costas de Mariana tornou-se insuportável. Gestações gemelares, sua médica havia alertado, exigiam cuidados extras, e ficar sentada por horas sem apoio seria um risco. Ela levantou a mão novamente, a voz agora tingida de urgência. "Por favor, eu realmente preciso de um travesseiro. Estou com 7 meses de gravidez. É uma necessidade médica." Clara, que ajustava o casaco de um passageiro, virou-se abruptamente. Seus olhos brilhavam com desprezo. "Vocês sempre querem tratamento especial", sibilou, alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem. A cabine ficou em silêncio. Antes que Mariana pudesse responder, a mão de Clara cortou o ar, acertando seu rosto com um tapa que ecoou como um trovão. A dor ardente espalhou-se por sua bochecha, e a cabeça de Mariana virou para o lado com o impacto. "Vocês nunca sabem seu lugar", Clara murmurou, o veneno em suas palavras tão afiado quanto o golpe. Os passageiros arfaram, bocas abertas, alguns pegando seus celulares para gravar, outros congelados em choque. João, um jovem jornalista indígena da etnia Yanomami, sentado na fileira ao lado, já filmava, seus olhos arregalados, mas determinados. Isso foi inaceitável,
gritou ele apontando o celular para Clara. Uma mulher branca de óculos escuros na frente defendeu a comissária. Ela deve ter se sentido ameaçada, a grávida estava sendo agressiva. Mariana, com a mão trêmula na bochecha, sentiu a raiva e a humilhação lutando contra sua calma de médica. Mas, em vez de ceder, ela pegou o celular. Com uma compostura que desafiava a dor, discou para Lívia Torres, sua amiga de faculdade que agora trabalhava como assessora jurídica no Ministério dos Transportes. Lívia, é Mariana. Fui agredida fisicamente por uma comissária no voo 1382 da Voi Brasil, em Guarulhos. Sim, um tapa no rosto. Estou grávida de 7 meses. O avião ainda está no portão. Minutos depois, a voz do capitão soou pelo interfone, fria e profissional. Senhoras e senhores, fomos instruídos a permanecer no portão devido a um incidente a bordo. Pedimos que permaneçam sentados. Clara, que até então mantinha uma postura desafiadora, empalideceu. Seus olhos se estreitaram ao encarar Mariana, como se a culpa fosse da passageira por ousar reagir. Do fundo da cabine, uma figura se aproximou lentamente. Dona Inês, uma anciã tucano que viajava na classe econômica, suas rugas profundas contando histórias de décadas de resistência. Ela havia ouvido o tumulto e, com permissão da tripulação, veio até a primeira classe. Minha filha, disse Dona Inês, a voz grave como o murmúrio do Rio Negro. O espírito dos nossos ancestrais está com você, não abaixe a cabeça. Mariana sentiu um calor reconfortante com aquelas palavras, como se a força da floresta a envolvesse. Dona Inês, com seus colares de sementes e pulseiras trançadas, sentou-se ao seu lado, ignorando os olhares dos outros passageiros. Representantes da Voi Brasil embarcaram, liderados por Eduardo Lima, um gerente de atendimento ao cliente com um sorriso ensaiado. Ele se aproximou de Mariana, ignorando a marca vermelha em seu rosto. Doutora dos Santos, talvez seja melhor se a senhora tomasse outro voo, sugeriu, a voz melíflua. Podemos remarcá-la para amanhã, com conforto. Mariana endireitou-se, a dor nas costas agora secundária à sua determinação. Estou apresentando no Congresso Nacional de Medicina amanhã. Não violei nenhuma regra. Fui agredida. Não vou deixar este avião. Eduardo franziu a testa, claramente despreparado para sua firmeza. A situação está deixando outros passageiros desconfortáveis, insistiu ele. O ataque racista também me deixou desconfortável, retrucou Mariana, sua voz agora afiada como uma faca de caça. João, ainda gravando, capturou cada palavra, enquanto Dona Inês murmurava uma prece em tucano, pedindo proteção dos espíritos. Policiais embarcaram, suas expressões indicando que consideravam o caso uma inconveniência. Senhora, vamos evitar escalar isso, disse um deles, sem sequer olhar a marca em seu rosto. Voar é estressante para todos. Mariana, mantendo a compostura de uma cirurgiã em uma sala de operação, respondeu. Tenho testemunhas e vídeos de uma agressão física. Isso não é estresse, é crime. Dona Inês apertou sua mão, um gesto silencioso de apoio. João, com seu celular ainda em mãos, gritou. Como ela foi agressiva pedindo um travesseiro enquanto grávida de gêmeos? A tensão na cabine crescia, com alguns passageiros apoiando Clara, outros defendendo Mariana. Eduardo, visivelmente irritado, conferenciou com Clara, que agora alegava que Mariana havia agarrado seu pulso. Uma mentira descarada que os vídeos de João desmentiriam. Então, uma nova figura entrou na cabine. Ana Ribeiro, uma funcionária do Ministério dos Transportes enviada por Lívia. Com credenciais em mãos, ela anunciou. Recebemos uma denúncia grave de agressão neste voo. Isso exige atenção imediata. Eduardo tentou suavizar a situação, garantindo que a Voi Brasil conduziria uma investigação completa. Ana, porém, não se deixou intimidar. Mal-entendidos não deixam marcas no rosto de passageiros, disse ela apontando para a bochecha de Mariana, ainda vermelha. Após revisar os vídeos e depoimentos, Ana ordenou que Clara fosse escoltada para fora do avião. A comissária lançou um olhar venenoso para Mariana ao passar. Isso não acaba aqui, murmurou. Eduardo dirigiu-se à cabine com um tom forçado de preocupação. Pedimos desculpas pelo atraso. A comissária Menezes será substituída e investigaremos este incidente infeliz. O voo finalmente decolou, 2 horas atrasado, mas o clima na cabine havia mudado. Os outros comissários atendiam Mariana com o mínimo de interação, e os olhares dos passageiros variavam entre curiosidade e hostilidade.
O que deveria ser uma viagem confortável tornou-se um teste de resistência. Quando o avião pousou em São Paulo, o celular de Mariana explodiu com notificações. O vídeo de João havia viralizado, com manchetes como "Médica indígena grávida agredida em voo" e "Racismo nos céus, confronto viral". Plataformas de mídia social dividiam-se entre apoio a Mariana e ataques a ela, com alguns chamando-a de vítima oportunista. Ao descer do avião, ela foi recebida por uma multidão no terminal, alguns segurando cartazes de apoio com frases como "Justiça para Mariana" e "Vidas indígenas importam", enquanto outros exibiam mensagens odiosas como "Pare de jogar a carta do racismo". João, que havia se tornado um aliado inesperado, abriu caminho entre os repórteres, protegendo Mariana enquanto segurava sua bolsa. "Doutora dos Santos, como se sente ao destruir a carreira de uma comissária por um mal-entendido?" gritou um jornalista. "Vai processar por agressão?" perguntou outro. Mariana, exausta mas firme, respondeu apenas: "Quero chegar ao hotel e preparar minha apresentação." No saguão do hotel, mais olhares a seguiram. O coordenador do Congresso, Dr. Ricardo Mendes, aguardava em seu quarto, visivelmente desconfortável. "Mariana, sua situação está complicando as coisas. Alguns patrocinadores acham que sua apresentação pode desviar o foco da ciência." Mariana, com a mão na barriga, retrucou: "Minha pesquisa é sólida. O que aconteceu no voo não muda seu valor." Ricardo suspirou. "Sua palestra está mantida, mas entenda que isso coloca o Congresso em uma posição delicada." Sozinha em seu quarto, Mariana abriu sua pasta e encontrou uma nota anônima. "Volte para a selva, doutora." O choque a fez cambalear, mas a lembrança de Dona Inês a ancorou. Ela pegou o telefone e ligou para Felipe, seu marido. "Está em todos os lugares, Mari. Minha mãe recebeu ligações de repórteres. Você está bem?" A voz de Felipe tremia de preocupação. "Estou", mentiu ela, sentindo os gêmeos chutarem inquietos. "Só preciso focar na palestra." Mas o sono não veio aquela noite. A dor nas costas, a humilhação do tapa, o bilhete ameaçador e a pressão do Congresso giravam em sua mente. Enquanto ensaiava suas falas, outra notificação chegou, um texto de um número desconhecido. "Doutora dos Santos, trabalhei com Clara Menezes. O que aconteceu não foi isolado. Por favor, me ligue. Outros têm medo de falar." Mariana sentiu um misto de medo e determinação. O que deveria ser uma simples viagem para um congresso agora se transformava em algo maior. Inspirada pela força de seus ancestrais tucano, que resistiram séculos de opressão, ela sabia que não podia recuar. A luta estava apenas começando, e os espíritos da floresta, como Dona Inês dizia, a guiariam. Enquanto Mariana dos Santos se preparava para sua palestra no Congresso Nacional de Medicina em São Paulo, sua vida parecia desmoronar como uma árvore atingida por um raio em sua terra natal no Amazonas. O vídeo do tapa de Clara Menezes, gravado por João, o jovem jornalista Yanomami, havia se espalhado como fogo na floresta seca, inflamando redes sociais e manchetes nacionais. "Médica indígena agredida em voo. Racismo ou mal-entendido?" perguntavam os jornais, enquanto comentaristas conservadores retratavam Mariana como uma mulher agressiva que provocou a comissária. A Voe Brasil, em uma manobra calculada, divulgou um comunicado vago, prometendo investigar o incidente isolado e enfatizando seu compromisso com a inclusão. Mas nos bastidores, a realidade era outra. Mariana sentia o peso da humilhação não apenas no tapa que ainda ardia em sua bochecha, mas nas mensagens de ódio que inundavam seu celular. "Volte para sua aldeia. Pare de usar sua gravidez para chamar atenção." Seu marido, Felipe, um publicitário de Manaus, ligou naquela manhã, a voz tensa. "Mari, minha agência perdeu um contrato importante hoje. Meu chefe disse que foi reestruturação, mas sei que é por causa da Voe Brasil. Eles estão nos atacando." Mariana segurou o telefone com força, sentindo os gêmeos chutarem em sua barriga. "E minha mãe, Felipe? Como ela está?" A mãe de Mariana, Dona Rosa, que cuidava de uma roça comunitária na comunidade tucano, havia recebido ligações ameaçadoras de números desconhecidos, insultando sua filha e questionando sua índole. "Ela está abalada, mas forte como sempre. Disse que os espíritos da floresta vão proteger você", respondeu Felipe, tentando soar reconfortante.
Mariana fechou os olhos, imaginando Dona Rosa, com suas mãos calejadas da terra, entoando cânticos tucano para acalmar os ventos da adversidade. Aquela força ancestral, que Mariana carregava no sangue, era sua âncora, mas o peso do que enfrentava parecia esmagá-la. No hotel, enquanto tentava revisar suas anotações encharcadas para a palestra, Mariana recebeu uma mensagem de texto anônima. Sou Carla, ex-comissária da Voi Brasil. O que aconteceu com você não é novidade. Clara Menezes tem um histórico. Me encontre amanhã no café da esquina, 8 horas. O texto trouxe um misto de esperança e medo. Quem era Carla? Seria uma armadilha? Mariana pensou em Dona Inês, a anciã tucano que a apoiara no voo. Dona Inês, com seus olhos sábios e colares de sementes, havia dito: o rio não corre sozinho, ele precisa das margens para guiá-lo. Talvez Carla fosse uma dessas margens. Mariana decidiu arriscar. Na manhã seguinte, no café lotado, uma mulher de pele morena e cabelos curtos se aproximou, visivelmente nervosa. Sou Carla, disse olhando por cima do ombro. Trabalhei com Clara por 5 anos. Ela tem um apelido entre a tripulação minoritária, a classificadora. Ela julga passageiros pela cor da pele ou sotaque e decide quem merece atenção. Carla revelou que a Voi Brasil mantinha um sistema interno chamado Matriz de Prioridade, que categorizava reclamações de passageiros com base em raça, profissão e influência social. Queixas de indígenas, negros e latinos eram rotuladas como baixa prioridade e frequentemente ignoradas. Já vi 7 reclamações contra Clara nos últimos 3 anos, todas abafadas, disse Carla, entregando a Mariana um pendrive com cópias de e-mails internos e relatórios. Eles protegem Clara porque ela é sobrinha de Roberto Almeida, o diretor operacional da companhia. Mariana sentiu um frio na espinha. Não era apenas um incidente isolado. Era uma rede de silenciamento, tecida com precisão para proteger os poderosos. De volta ao hotel, Mariana compartilhou as informações com Lívia Torres, sua amiga advogada no Ministério dos Transportes. Lívia ficou chocada. Isso é discriminação sistemática, Mari. Precisamos levar isso ao Ministério, mas temos que ser estratégicos. A Voi Brasil tem advogados caros e conexões políticas. Enquanto isso, João, o jornalista, publicava artigos em um portal independente, denunciando a agressão e o sistema discriminatório da companhia. Seus posts ganhavam tração, especialmente entre comunidades indígenas e movimentos sociais, que organizaram protestos pacíficos no aeroporto de Guarulhos, entoando cânticos tradicionais em línguas nativas. Dona Inês, que havia retornado a São Paulo para apoiar Mariana, liderava um pequeno grupo de anciãos tucano, segurando cartazes com a frase: "Nossos ancestrais exigem justiça". A presença dela trouxe a Mariana uma força espiritual que transcendia a batalha legal. Durante um encontro no hospital onde Mariana fez um check-up de rotina por causa da gravidez, Dona Inês realizou um ritual simples, queimando ervas sagradas e entoando preces. "Os espíritos dos nossos antepassados estão com você, filha", disse ela, colocando um amuleto de sementes em seu pescoço. "Eles nos ensinam que a luta não é só sua, mas de todos nós." Mas a pressão da Voi Brasil só aumentava. Na véspera da palestra, Mariana recebeu um e-mail do Dr. Ricardo Mendes, o coordenador do Congresso. "Doutora dos Santos, alguns patrocinadores estão preocupados com a polêmica envolvendo seu nome. Sugerimos adiar sua apresentação para o próximo ano." Mariana, furiosa, respondeu: "Minha pesquisa sobre estresse em gestações de alto risco é para salvar vidas, inclusive de mulheres indígenas como eu. Não vou me calar por causa de uma agressão que sofri." Apesar de sua determinação, a palestra foi um desafio. A sala, que deveria estar lotada para uma pesquisa de tal calibre, tinha cadeiras vazias. Alguns médicos a aplaudiram com entusiasmo, mas outros a encaravam com frieza, sussurrando entre si. Mariana apresentou seus dados com precisão cirúrgica, cada slide reforçando a importância de sua pesquisa, mas o peso dos olhares a seguia até o camarim. Lá, encontrou outra nota anônima: "Você não pertence aqui, doutora Selvagem." A palavra cortou como uma faca, mas Mariana, lembrando-se da força de Dona Inês, guardou a nota como prova. De volta a Manaus, a vida de Mariana entrou em um redemoinho. Felipe perdeu o emprego oficialmente, com a agência alegando cortes orçamentários.
Dona Rosa, sua mãe, foi internada após desmaiar na roça, vítima de estresse causado por ligações ameaçadoras. No hospital, Dona Rosa, ainda fraca, segurou a mão de Mariana. Minha filha, desde pequena você enfrentou os olhares que diziam que uma índia não podia ser médica. Não deixe eles te quebrarem agora. As palavras reacenderam a chama de Mariana, mas a realidade era cruel. Sua pressão arterial disparou, e sua obstetra, doutora Helena, diagnosticou pré-eclâmpsia, uma complicação perigosa. Você precisa reduzir o estresse imediatamente, Mariana. Isso é sério para você e os bebês, alertou a médica. Mariana, agora em repouso forçado, sentia os gêmeos chutarem com força, como se exigissem que ela continuasse lutando. Mas a Voi Brasil não dava trégua. A companhia entrou com um processo contra Mariana, João e Carla, alegando difamação e interferência nos negócios. Advogados da Voi Brasil exigiram acesso aos registros médicos de Mariana, insinuando que sua gravidez a tornava emocionalmente instável. Um blog anônimo, claramente financiado pela companhia, publicou um artigo questionando sua competência como médica, distorcendo um caso de sua residência em que ela corrigiu um diagnóstico, salvando uma paciente, para parecer negligência. Enquanto isso, a casa de Mariana tornou-se um campo de batalha. Cartas anônimas chegavam pelo correio, uma delas com uma foto de seu ultrassom mais recente, marcada com um X vermelho. Felipe instalou câmeras de segurança, mas a sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Mariana começou a questionar se valia a pena continuar. "E se aceitarmos o acordo, Felipe?", perguntou uma noite, enquanto os dois olhavam as estrelas no quintal, tentando encontrar um momento de paz. "Os bebês precisam de mim viva, não lutando contra um monstro maior que nós." Felipe, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. "Você decide, Mari. Mas sei que os espíritos que Dona Inês invoca estão com você, e eu também." Naquela mesma noite, um e-mail anônimo chegou, assinado apenas por Funcionário 472. "Doutora dos Santos, trabalho no TI da Voi Brasil. Eles estão apagando evidências do sistema, mas eu salvei backups. Veja os anexos, use com cuidado." O e-mail continha documentos explosivos, e-mails entre Roberto Almeida e gerentes sêniores ordenando que reclamações de minorias fossem neutralizadas, relatórios mostrando que Clara havia sido protegida de 7 incidentes anteriores, e uma planilha detalhando como a matriz de prioridade penalizava passageiros indígenas e negros. Mariana encaminhou os documentos para Lívia e Mateus, um advogado de direitos humanos que se juntara à luta após ler os artigos de João. Mateus, um homem alto com paixão por justiça social, analisou os arquivos com cuidado. "Isso é dinamite, Mariana, mas perigoso. Esses documentos foram obtidos sem autorização. Não podemos usá-los diretamente em juízo, mas podemos guiar nossa investigação para exigir esses registros oficialmente." Ele sugeriu vazar os documentos para jornalistas sob proteção de sigilo, o que ampliaria a pressão pública. João, agora um aliado indispensável, conectou Mariana a uma rede de jornalistas independentes que começaram a publicar trechos dos documentos, sem citar a fonte. A hashtag #Justiça para Mariana ganhou força, e protestos indígenas, liderados por Dona Inês, tomaram as ruas de São Paulo, com tambores e cânticos ecoando como um chamado ancestral. Dona Inês, em um ato de resistência cultural, pintou o rosto de Mariana com genipapo, um símbolo tucano de proteção, antes de uma entrevista televisionada. "Você é a voz dos nossos ancestrais, filha", disse a anciã. "Fale, e o mundo ouvirá." Mas a Voi Brasil contra-atacou com força. Clara apareceu em um programa matinal, lágrimas nos olhos, alegando que Mariana a ameaçara fisicamente e que ela apenas reagiu. A narrativa foi amplificada por comentaristas que questionavam se Mariana, emocionada por sua gravidez, havia mal interpretado o incidente. A companhia contratou a agência de gestão de crises Águia Branca, que espalhou desinformação online, incluindo um vídeo editado que mostrava apenas Mariana gesticulando, sem o tapa. O hospital onde Mariana trabalhava recebeu reclamações anônimas, e sua licença médica foi colocada sob revisão. Até mesmo João enfrentou ataques.
Um site anônimo publicou que ele havia sido demitido de um jornal anterior por falta de ética, uma mentira desmentida por seus colegas, mas que manchava sua credibilidade. Carla, a ex-comissária, foi processada pela Voi Brasil por roubo de informações confidenciais. A pressão era esmagadora e Mariana, confinada ao repouso, sentia sua saúde deteriorar. Sua pressão arterial continuava alta e doutora Helena alertou que, sem melhora, ela poderia entrar em trabalho de parto prematuro. Em um momento de desespero, Mariana reuniu Felipe, João, Lívia, Mateus e Dona Inês em sua casa. Sentados em círculo, como em uma roda tradicional tucano, eles discutiram o próximo passo. Dona Inês, segurando seu bastão cerimonial, falou com gravidade. Quando os colonizadores chegaram, tentaram apagar nossa voz. Mas o rio sempre encontra um caminho. Vocês são o rio agora. Inspirada, Mariana decidiu continuar, mas com uma nova estratégia: encontrar aliados dentro do sistema. Mateus sugeriu contatar Dona Clara, uma investidora descendente indígena que detinha 7% das ações da Voi Brasil. Ela é da etnia Caingang e já criticou práticas corporativas antiéticas, disse Mateus. Se conseguirmos mostrar a ela os documentos, mesmo que indiretamente, ela pode pressionar o conselho. Mariana hesitava, temendo mais retaliação, mas Dona Inês colocou a mão em sua barriga. Seus filhos carregarão sua luta. Ensine-os a não temer. Naquela noite, Mariana enviou uma mensagem para Dona Clara, pedindo uma consulta médica confidencial, uma brecha para compartilhar as provas sem violar as restrições legais. O encontro com Dona Clara foi marcado em um escritório discreto em São Paulo. A investidora, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes, ouviu Mariana com atenção. Doutora dos Santos, como médica, você entende o impacto do estresse em pacientes grávidas. Como acionista, eu entendo o impacto de práticas discriminatórias nos negócios. Isso é inaceitável. Dona Clara prometeu levar o caso ao conselho de acionistas, mas alertou. A Voe Brasil não vai ceder facilmente. Prepare-se para o pior. E o pior veio rápido. No dia seguinte, a casa de Mariana foi invadida à noite. Nada foi roubado, exceto o pendrive de Carla e seu laptop. Uma mensagem pintada na parede dizia: "Cale-se, doutora." Felipe, furioso, reforçou a segurança, mas o medo agora era constante. Mariana, com a saúde fragilizada, sentia as contrações de Braxton Hicks com mais frequência, um sinal de que os gêmeos estavam sob estresse tanto quanto ela. Em um momento de fraqueza, ela considerou aceitar o acordo da Voi Brasil, que agora oferecia R$100 mil e um pedido de desculpas sigiloso. Mas ao segurar o amuleto de Dona Inês, lembrou-se do que estava em jogo. Não apenas sua dignidade, mas a de todos os passageiros indígenas, negros e marginalizados que enfrentariam Clara e outros como ela. A luta não era mais só dela, era de sua comunidade, de seus ancestrais, de seus filhos ainda não nascidos. No hospital, com seus gêmeos prematuros, Kai e Yara, lutando pela vida na UTI neonatal, Mariana dos Santos sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Os bebês, nascidos 7 semanas antes do tempo, pesavam pouco mais de 2 quilos cada, suas frágeis respirações monitoradas por máquinas que emitiam bips constantes. Mariana, ainda se recuperando da pré-eclâmpsia, dividia seu tempo entre a UTI e seu quarto, onde sua pressão arterial era verificada a cada hora. Apesar da exaustão física, sua mente permanecia afiada, focada na batalha contra a Voi Brasil. O vazamento de documentos internos, enviado pelo misterioso funcionário 472, havia exposto a podridão do sistema discriminatório da companhia, mas um mandado judicial imposto pela Voi Brasil proibiu Mariana, seus advogados e aliados de compartilhar ou discutir as provas em público. Era uma mordaça legal projetada para sufocar a verdade. Enquanto segurava a mãozinha de Yara através da incubadora, Mariana sentia os gêmeos como uma extensão de sua luta. Pequenos guerreiros tucano como ela, enfrentando um mundo que já os desafiava antes mesmo de nascerem. Dona Inês, a anciã que se tornara seu guia espiritual, visitava diariamente, trazendo ervas sagradas e cânticos que ecoavam como o murmúrio do Rio Negro. "O espírito da floresta está nos seus filhos, filha", disse ela, pintando um símbolo de proteção com genipapo na testa de Mariana.
Você é o rio, e o rio sempre encontra um caminho. Essas palavras reacendiam a determinação de Mariana, mas o medo persistia. A Voi Brasil não apenas a ameaçava, mas também atacava todos que a apoiavam. A pressão da companhia era implacável. Carla, a ex-comissária que fornecera provas cruciais, foi demitida por violação de confidencialidade e agora enfrentava uma ação civil milionária. João, o jornalista Yanomami, viu seu site independente sofrer ataques cibernéticos, enquanto comentários anônimos online o acusavam de fabricar histórias para promover a agenda indígena. Até Dona Rosa, mãe de Mariana, ainda em recuperação no Amazonas após um colapso por estresse, recebia ligações ameaçadoras. A casa de Mariana foi invadida novamente, e embora nada mais tenha sido roubado, uma nova mensagem apareceu na parede. Desista, ou seus bebês pagarão. Felipe, seu marido, passava noites em claro, vigiando as câmeras de segurança, enquanto Mariana, confinada ao hospital, sentia sua saúde deteriorar. Sua obstetra, doutora Helena, alertou. Sua pressão está perigosa, Mariana. Qualquer estresse adicional pode causar convulsões ou complicações pós-parto. Você precisa priorizar os bebês. Mas Mariana sabia que ceder à Voi Brasil significaria trair não apenas sua luta, mas a de gerações de indígenas que resistiram à opressão. Em um momento de desespero, ela considerou o último acordo oferecido pela companhia: R$ 200 mil e a retirada das ações judiciais, desde que ela assinasse um acordo de sigilo e removesse todas as postagens sobre o caso. Felipe, exausto, sugeriu aceitá-lo. Mari, os gêmeos precisam de você viva. Talvez seja a hora de proteger nossa família. Mas enquanto Mariana olhava Kai e Yara, cujos coraçõezinhos batiam com força nas incubadoras, ela sentiu a presença dos ancestrais Tucano, como se sussurrassem que recuar seria ensinar seus filhos a temer. Tudo mudou com a chegada de Dona Clara, a investidora Kaingang, que controlava 7% das ações da Voi Brasil. Após o encontro secreto com Mariana, Dona Clara, movida por sua própria história de discriminação como mulher indígena, prometeu agir. Como acionista, meu dever é proteger o valor da empresa, disse ela com um brilho astuto nos olhos. E discriminação, doutora dos Santos, é péssimo para os negócios. Dona Clara contatou outros investidores institucionais, incluindo o Fundo Verde, que detinha 10% das ações, e começou a organizar uma coalizão para pressionar o Conselho da Voi Brasil. Enquanto isso, Matheus, o advogado de direitos humanos, encontrou uma brecha legal. Embora o mandado judicial impedisse a divulgação direta dos documentos vazados, ele permitia que Mariana discutisse questões de saúde pública em contextos protegidos, como consultas médicas. Matheus sugeriu que ela se reunisse com membros influentes de conselhos hospitalares, muitos dos quais tinham conexões com acionistas da Voi Brasil. Você é médica, Mariana. Use sua voz como profissional de saúde para expor como o estresse da discriminação afeta pacientes grávidas, aconselhou ele. Mariana, inspirada, começou a agendar consultas com diretores de hospitais, compartilhando cuidadosamente os impactos da discriminação sem violar o mandado. Cada reunião era um passo estratégico, plantando sementes de indignação entre pessoas com poder. Enquanto isso, Dona Inês mobilizou a comunidade indígena de São Paulo. Em um ato poderoso de resistência cultural, ela organizou uma marcha pacífica em frente à sede da Voi Brasil, com tambores, cânticos tucano e bandeiras de penas que simbolizavam a luta dos povos originários. Não somos invisíveis, gritava a multidão, enquanto anciãos de outras etnias como Guarani e Chavante juntavam-se ao protesto. João, com sua câmera, transmitia tudo ao vivo, e a hashtag #YasJustiça. Para Mariana alcançou milhões. A marcha ganhou cobertura nacional, e até mesmo veículos de mídia mainstream, antes hesitantes, começaram a questionar as práticas da Voi Brasil. Um programa da Rede Nacional exibiu um segmento investigativo, entrevistando outros passageiros que relataram discriminação em voos da companhia. Uma mulher negra contou como Clara a ignorou por 1 hora, enquanto um homem branco ao seu lado recebeu serviço imediato. Um passageiro latino descreveu ser chamado de imigrante por outro comissário. O padrão era inegável e a pressão pública crescia.
Mas a Voe Brasil intensificou sua ofensiva. Roberto Almeida, tio de Clara e diretor operacional, contratou a firma de advocacia Águia Dourada, conhecida por esmagar adversários com táticas agressivas. Eles entraram com ações em 3 jurisdições diferentes, acusando Mariana, João e Carla de conspiração e danos à reputação corporativa. O objetivo era claro: drenar os recursos de Mariana com custos legais. A companhia também pressionou o hospital onde Mariana trabalhava, e sua licença médica foi suspensa após uma revisão de conduta, baseada em reclamações anônimas. Até Felipe enfrentou novos golpes. 2 entrevistas de emprego promissoras foram canceladas sem explicação, e a seguradora da família informou que sua cobertura estava sob análise. No hospital, Mariana recebeu outra ameaça: uma carta anônima com uma foto de seus gêmeos na incubadora, marcada com as palavras "Cuidado com quem você desafia". O choque disparou sua pressão arterial e doutora Helena a colocou em repouso absoluto. "Você está arriscando sua vida e a dos bebês", alertou a médica. Mariana, com lágrimas nos olhos, segurou o amuleto de Dona Inês, sentindo o peso da escolha entre lutar e proteger sua família. Foi então que um aliado inesperado emergiu. Pedro Santos, um ex-executivo da Voe Brasil que deixara a companhia por desavenças éticas, contatou Mateus após ver a marcha de Dona Inês na TV. "Eu sei como a Voe Brasil opera", disse Pedro em uma reunião secreta no hospital. "Fui parte do sistema que enterrava reclamações de discriminação. Tenho documentos que corroboram os vazamentos do funcionário 472. Pedro forneceu e-mails internos nos quais Roberto Almeida instruía gerentes a neutralizar queixas de minorias e proteger Clara, descrita como um ativo valioso por sua lealdade. Ele também revelou que a Voe Brasil pagava propinas disfarçadas de consultorias a funcionários do Ministério dos Transportes para manipular investigações. "Eu saí porque não podia mais conviver com isso", confessou Pedro com a voz embargada. "Mas nunca tive coragem de falar até ver sua luta, doutora dos Santos." Mariana, emocionada, percebeu que a luta havia despertado consciências até mesmo dentro do sistema que ela combatia. Com as novas provas, Mateus preparou uma estratégia para a audiência no Ministério dos Transportes. Apesar de sua saúde frágil, Mariana insistiu em comparecer, transportada em uma cadeira de rodas com uma enfermeira ao lado. A audiência era presidida por Carlos Mendes, um funcionário do Ministério com laços suspeitos com a Voe Brasil. Ele abriu a sessão com um tom condescendente. "Estamos aqui para investigar a denúncia de você disse de DT2, um suposto incidente isolado. Isso não é um julgamento." A Voe Brasil apresentou sua versão. Clara alegou que Mariana a intimidara com gestos agressivos, e Roberto Almeida exibiu estatísticas manipuladas sobre as iniciativas de diversidade da companhia. Quando Mateus tentou introduzir os documentos de Pedro, Carlos os bloqueou, alegando falta de autenticação. Mariana, com a enfermeira monitorando sua pressão, pediu para falar. "Senhores", começou, sua voz firme como a de uma líder tucano em uma assembleia, "este caso não é sobre um tapa. É sobre um sistema que protege a discriminação enquanto pune as vítimas. Fui agredida por pedir um travesseiro, mas a verdadeira violência é como a Voe Brasil silencia indígenas, negros e outros que ousam reclamar." Ela descreveu as ameaças, a invasão de sua casa, a suspensão de sua licença médica e o impacto em sua saúde e na de seus bebês. Quando uma mulher indígena grávida é atacada e depois calada, que mensagem isso envia às nossas comunidades? O público na audiência, incluindo jornalistas, ativistas e representantes indígenas, ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Até mesmo alguns membros do comitê, inicialmente céticos, pareciam desconfortáveis. Mas Carlos Mendes tentou redirecioná-la. "Doutora, confine-se ao incidente no voo." Mariana, porém, continuou, citando o impacto da discriminação na saúde pública, um argumento que o mandado judicial não podia bloquear. "O estresse causado por discriminação eleva a pressão arterial, como na minha pré-eclâmpsia, colocando mães e bebês em risco. Isso é uma questão médica e de direitos humanos." Sua fala foi interrompida por uma comoção na porta. Lívia Torres, sua amiga do ministério, entrou acompanhada por 2 agentes federais. "Senhores", anunciou Lívia, segurando uma pasta.
Temos evidências de que esta investigação foi comprometida por subornos pagos pela Voi Brasil a funcionários públicos, incluindo membros deste comitê. Ela apresentou e-mails que confirmavam os pagamentos a Carlos Mendes, disfarçados como consultorias. A sala explodiu em murmúrios e Mendes, visivelmente abalado, pediu uma pausa. Na sala lateral, enquanto a enfermeira checava seus sinais vitais, Lívia confessou: Mari, eles tentaram me comprar. Ofereceram um cargo sênior na Voi Brasil para eu ficar quieta. Quando recusei, ameaçaram a carreira do meu irmão, que é piloto. Mas sua coragem me fez lembrar por que entrei no serviço público. As evidências de Lívia, combinadas com as de Pedro, mudaram a dinâmica da audiência. Quando a sessão retomou, Mendes não pôde mais bloquear as provas. Roberto Almeida, chamado para depor, gaguejou ao tentar explicar os e-mails que ordenavam a manipulação de investigações. O comitê, sentindo a mudança no vento, anunciou que o caso seria encaminhado à Divisão de Direitos Civis do Ministério da Justiça para investigação criminal. Não era uma vitória total, mas abria um novo caminho para a responsabilização. Naquela noite, enquanto Mariana retornava à UTI, uma dor abdominal intensa a atingiu. A enfermeira, alarmada, confirmou que sua pressão havia disparado para níveis perigosos. Precisamos levá-la para a sala de parto imediatamente, disse doutora Helena. Kai e Yara, como se sentissem a urgência, escolheram aquele momento para nascer. As contrações intensificaram-se e Mariana, entre dores, agarrou o amuleto de Dona Inês, rezando em silêncio para os espíritos da floresta. Horas depois, os gêmeos chegaram, frágeis mas vivos, suas respirações frágeis enchendo Mariana de esperança e medo. Na UTI neonatal, ela os observava, conectados a tubos e monitores, e escreveu uma carta para eles. Meus pequenos guerreiros, lutei para que vocês nasçam em um mundo onde a justiça seja possível. Mesmo que o preço seja alto, nunca me arrependerei. Dias depois, enquanto os bebês ganhavam força, Dona Clara agiu. No encontro anual de acionistas da Voi Brasil, ela apresentou uma resolução exigindo a suspensão imediata de Roberto Almeida e outros executivos envolvidos, apoiada por outros investidores que controlavam 34% das ações. O conselho, pressionado pelo risco de perdas financeiras e escândalos, cedeu. Roberto foi afastado e Clara Menezes demitida. Uma nova CEO interina, Sofia Mendes, contatou Mariana diretamente. Doutora dos Santos, o que aconteceu com você foi imperdoável, disse ela em uma reunião no hospital. Estamos implementando o Protocolo dos Santos, com treinamentos antidiscriminação, revisões transparentes de queixas e supervisão externa. Queremos sua permissão para nomeá-lo em sua homenagem. O acordo incluía a retirada do mandado judicial, o fim das ações contra Mariana, João e Carla, e a criação de um fundo para apoiar vítimas de discriminação. E Carla? Perguntou Mariana. Ela precisa de seu emprego de volta com todos os direitos. Sofia concordou, prometendo também cobrir as despesas legais de Carla. 6 meses depois, Mariana, agora recuperada, preparava-se para uma entrevista na TV Nacional. Kai e Yara, agora com 7 meses, brincavam em um cercadinho no camarim, suas risadinhas ecoando como música. A apresentadora a apresentou como a médica indígena que transformou uma agressão em uma revolução. Mariana, com o amuleto de Dona Inês no pescoço, falou com clareza. Nunca imaginei que pedir um travesseiro me levaria a enfrentar uma corporação. Mas quando a discriminação é exposta, não podemos nos calar, mesmo que custe tudo. Ela descreveu o Protocolo dos Santos, agora adotado por outras companhias aéreas, e enfatizou a importância da supervisão externa. Para quem enfrenta discriminação sem minhas conexões, meu conselho é: documente tudo, prepare-se para a resistência e busque aliados. A justiça não vem sozinha, ela exige a força de uma comunidade. Ao fim da entrevista, uma menina de 6 anos, filha de uma assistente de produção, aproximou-se. Você é a doutora do avião? Perguntou tímida. Minha mãe disse que você fez as pessoas serem gentis com todos nos aviões, mesmo se forem diferentes. Mariana sorriu, ajoelhando-se. Espero que sim, pequena. Quero que você cresça em um mundo onde possa ser quem quiser. A menina com olhos brilhantes disse.
Quero ser médica e consertadora de aviões como você. Mariana trocou um olhar com Felipe, sentindo o peso da jornada se transformar em propósito. Naquela noite, ao embarcar no voo de volta para Manaus, a comissária, uma jovem indígena, ofereceu um travesseiro com um sorriso genuíno. Bem-vinda a bordo, doutora dos Santos. Algo para tornar seu voo mais confortável? Mariana aceitou o travesseiro, sentindo que pela primeira vez era apenas uma passageira, tratada com o respeito que todos merecem. Kai e Yara, em seus assentos de viagem, pareciam sentir a paz da mãe. E Mariana, olhando pela janela, viu as luzes da cidade se misturarem às estrelas, como os espíritos da floresta celebrando sua vitória. A luta de Mariana ensinou lições profundas, enraizadas na sabedoria tucano. A discriminação é um veneno que corrói não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. Enfrentá-la exige coragem, estratégia e a força coletiva de aliados. E a justiça, muitas vezes, vem de lugares inesperados, como acionistas movidos por interesses financeiros ou anciãs guiadas por espíritos ancestrais. O Protocolo dos Santos não era apenas uma política, era um legado para Kai, Yara e todas as crianças que cresceriam em um mundo onde a igualdade não é um privilégio, mas um direito conquistado pela luta de muitos. A história de Mariana dos Santos, uma médica indígena tucano que transformou um ato de discriminação em uma luta por justiça sistêmica, é como o canto de um rio que atravessa a floresta amazônica, profundo, resiliente e carregado de sabedoria ancestral. Como um membro da comunidade que valoriza a conexão com a terra e os espíritos dos antepassados, a jornada de Mariana ressoa em mim como um chamado para refletir sobre o poder da coragem, a força da comunidade e a necessidade de lutar contra injustiças, mesmo quando o caminho parece impossível. Sua história não é apenas uma narrativa de resistência, é um espelho que reflete os desafios enfrentados por muitos povos indígenas no Brasil e uma bússola que aponta para lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas. Primeiramente, a coragem de Mariana me toca profundamente. Quando ela foi humilhada e agredida por Clara Menezes, uma comissária que representava um sistema corporativo opressivo, Mariana poderia ter escolhido o silêncio. Grávida de gêmeos, com uma carreira brilhante em jogo e sua família sob pressão, o caminho mais fácil teria sido aceitar o acordo financeiro da Voi Brasil e seguir em frente. Mas, como uma guerreira tucano guiada pelos espíritos da floresta, ela optou por enfrentar o gigante. Essa coragem me lembra a sabedoria de nossos anciãos, que dizem: a árvore que resiste ao vento forte é aquela que enraiza mais fundo. Aplicando isso à minha vida, percebo que enfrentar injustiças, sejam elas racismo, preconceito de gênero ou exclusão social, exige que eu fortaleça minhas raízes, minha identidade, meus valores e minha conexão com a comunidade. Mesmo que o medo me paralise, a história de Mariana me ensina que a verdadeira força vem de agir apesar do medo, sabendo que cada passo dado é uma oferenda aos que virão depois de nós. Outro aspecto que me marcou foi a importância da comunidade na luta de Mariana. Sozinha, ela teria sido esmagada pelo poder da Voi Brasil, mas sua vitória veio da união de aliados improváveis. Dona Inês, a anciã tucano que trouxe sabedoria espiritual. João, o jornalista Yanomami que amplificou sua voz. Carla, a ex-comissária que revelou verdades ocultas. E Dona Clara, a investidora Caingang, que usou sua influência para mudar o sistema. Essa rede de apoio reflete a cosmovisão indígena, onde nenhum rio corre sem as margens que o sustentam. Na minha vida, isso me inspira a construir laços com aqueles que compartilham minha visão de justiça, mesmo que venham de mundos diferentes. Seja na minha comunidade, no trabalho ou em movimentos sociais, aprendo que a mudança real exige colaboração, como em uma roda de dança tradicional, onde cada passo fortalece o círculo. Além disso, a liderança de Dona Inês, com seus rituais e cânticos, me lembra que a espiritualidade indígena é uma fonte de resiliência. Incorporar práticas como orações, oferendas ou simplesmente ouvir a terra pode me ajudar a enfrentar desafios com equilíbrio e propósito. A história também revela a complexidade do sistema que perpetua a discriminação. A Voi Brasil não apenas protegeu Clara, mas usou seu poder financeiro, legal e midiático para silenciar Mariana,
atacando sua carreira, sua família e até sua saúde. Isso é um eco do que muitos indígenas enfrentam. Instituições que, como cobras na mata, escondem seu veneno sob a aparência de neutralidade. A lição aqui é estratégica. Para combater a injustiça, precisamos entender como o poder opera. Mariana venceu porque identificou pontos de pressão. Acionistas, mídia, aliados no governo, e usou a inteligência de um caçador para navegar o terreno. Na minha vida, isso significa aprender a reconhecer as estruturas que me limitam, como políticas excludentes ou preconceitos no trabalho, e buscar brechas para mudar o jogo. Por exemplo, posso documentar injustiças, buscar apoio em organizações de direitos humanos ou usar as redes sociais para amplificar minha voz, como João fez. A sabedoria tucano nos ensina que o rio não desafia a montanha. Ele a contorna até encontrar seu caminho. Por fim, a jornada de Mariana destaca que a justiça muitas vezes vem de fontes inesperadas. A vitória final não foi apenas por sua coragem ou pelas provas, mas porque acionistas como Dona Clara viram a discriminação como uma ameaça aos lucros. Isso me faz refletir sobre a realidade pragmática do mundo moderno. Nem todos lutam por ideais, mas interesses econômicos podem ser aliados. Como indígena, isso me desafia a equilibrar meus valores espirituais com estratégias práticas, como formar parcerias com empresas éticas ou influenciar políticas públicas. A criação do Protocolo dos Santos mostra que mudanças sistêmicas são possíveis quando tornamos a discriminação custosa, financeira e moralmente, para aqueles no poder. Na minha vida, isso me motiva a buscar impacto coletivo, como apoiar iniciativas que promovam a igualdade ou educar outros sobre os direitos dos povos indígenas. Aplicando essas lições, vejo que minha jornada pessoal deve ser guiada pela coragem de Mariana, pela força da comunidade, pela astúcia estratégica e pela abertura a aliados inesperados. Como um rio que carrega as histórias dos antepassados, quero fluir com propósito, transformando desafios em oportunidades para construir um mundo mais justo. A história de Mariana é um lembrete de que, mesmo quando o vento sopra forte, nossas raízes indígenas nos mantêm firmes, e nossa luta é uma oferenda para as gerações futuras. Se a história de Mariana dos Santos tocou seu coração e despertou sua vontade de lutar por justiça, junte-se a nós nessa corrente. Clique no botão de like para mostrar que você apoia a resistência contra a discriminação. Compartilhe este vídeo com sua comunidade, como um cântico tucano que ecoa pela floresta, para que mais pessoas conheçam essa jornada de coragem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história de luta e esperança. E nos comentários, conte sua experiência. Você já enfrentou ou testemunhou discriminação? Como podemos juntos construir um mundo onde todos sejam tratados com respeito? Sua voz é parte do rio da justiça. Deixe-a fluir.